Bom, pessoal, vamos continuar aqui o estudo, então. Segunda carta de Coríntios, terminando a carta. Esse é o... Depois só tem mais dois, né? Só o 12 e o 13. Hoje a gente vai falar do 10 e do 11, né? Dando a sequência. Lembrando aqui que no 8 e no 9, né? Paulo dá uma aula aqui sobre a caridade, a verdadeira caridade, nos traz com bastante riqueza os conceitos fundamentais da caridade que Jesus explicou, ensinou a todos nós. E agora a gente está até falando um pouquinho mais cedo aqui antes de começar o vídeo. Paulo ele dá uma destacada aqui, né, do curso que ele estava seguindo. Ele se destaca, sai um pouquinho para o canto assim para falar, gente, só para não esquecer, tem aqui um ponto que vocês aqui me julgaram, e ele vai representar essa defesa, né? E o interessante é que ele se defende, na verdade, de percepções que as pessoas lá de Coríntios tiveram sobre ele. Porque a gente relembra aqui, né, que essa segunda carta de Coríntios, ele esteve lá em Coríntios, né? Aí ele prometeu que iria voltar, né? Não voltou, e aí ele mandou a primeira carta de Coríntios, e agora, lembra no finalzinho da primeira que a gente estudou, que ele está falando, pessoal, não deu para voltar por causa disso. E agora ele está mandando uma segunda carta à turma de Coríntios. E o pessoal lá ficou com uma percepção de que, poxa, o Paulo esteve aqui com a gente, todo dócil, todo bondoso, todo delicado, todo amoroso aqui pessoalmente, conviveu com a gente em diversos debates e embates, e agora por carta ele vem, poxa, é uma bronca atrás da outra, né? Aquele jeito enérgico do Paulo, né? E aí o pessoal meio que Paulo entendeu, o Tito, né, trouxe para ele, Paulo entendeu meio na nossa linguagem aqui, né? Paulo é duas caras, né? Aqui com a gente é uma coisa e de longe ela é outra, que é o tema central, né, desse capítulo, né, 10 e 11, né? Que é esse Paulo chamando a atenção da comunidade de falar, gente, primeiro, não julga, segundo, deixa eu explicar o que está acontecendo, né? E terceiro, vamos aqui seguir juntos para nos melhorarmos, né? Então, Paulo no 10 e no 11 segue essa linha de raciocínio, ele dá uma pequena desviada aqui do que ele vinha comentando para chamar a atenção mais uma vez, mas com bastante fundos de verdades aqui nesses dois capítulos. Eu fiz algumas anotações aqui. Então, a gente começando aqui no versículo 1, capítulo 10, né? E aí, a gente estava comentando, né? Então, Paulo ele vai aqui falar nesses dois capítulos sobre o julgamento, né? Não confrontando, mas me foge a palavra agora, mas corrigindo, né? Corrigindo aquela comunidade sobre o ato do julgamento que eles estavam tendo em favor do Paulo, né? E aí ele começa muito bem. No versículo 1 ele já fala, ele vai dar a bronca sobre o julgamento, ele fala, pela bondade e indulgência de Cristo, vos rogo eu, Paulo, o covarde de perto e o valente de longe, né? Então, aqui no versículo 1, ele já começa, né? Se ele vai falar sobre não julgar, ele já traz aqui uma responsabilidade para todo mundo, pela indulgência do Cristo, né? Então, você imagina a gente no lugar dos coríntios, eu julguei alguém, eu julguei o Hernani, aí o Hernani, e aí eu sei que eu julguei ele, o meu coração já está acusando que eu julguei ele, eu já sei que eu julguei ele, já estou mal por causa disso, que eu estou julgando o irmão. E aí o Hernani veio e falou, pela indulgência do Cristo, né, que é exatamente o contrário do julgamento, né, que é o que Jesus explica, para não julgar, né, é ser indulgente. O Paulo já começa assim, pela indulgência do Cristo. Eu vou aqui falar uma coisa para vocês. Paulo, o covarde de perto e o valente de longe. Aqui, para mim, na minha leitura, tem todo o contexto desse capítulo 10. Né? Toda a causa e todo o efeito desse capítulo 10. Foi o motivo pelo qual ele foi julgado, né? Que os coríntios acharam, poxa, quando você está aqui, que é o que Paulo chama de perto, né? Você é um covarde, ou seja, você tem um jeito sereno, você não reage às intempéries, né? Às prisões, às perseguições, né? Mas quando você está de longe, que são as cartas, né?
Quando você manda a carta, você é tudo valente, né? Você chama atenção, você briga, dá bronca, corrige a gente, é duro, enérgico, né? E quando você está aqui, a gente não vê você assim, né? Aqui tem uma coisa muito bonita que eu tive aqui um entendimento quando eu li isso, quando Paulo fala isso. Porque se a gente pensar, tá certo isso? Eu de perto ser um covarde e eu de longe ser um valente? Eu, quando estou com vocês, sou todo dócil, né? Tudo ali, tudo quietinho, tudo franzino, tudo aceito tudo, não rebato a nada. E aí, quando eu estou aqui mandando um WhatsApp, eu sou todo... Ó, pessoal, Hernando, tá errado o que você fez, Renata, tá errado o que você fez, não é assim que funciona, vocês vão se dar mal, tal, 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 tal. Tá errado isso? Né? Se a gente olhar como o Corinthians olhou, a gente vai falar que sim, né? Que não é uma pessoa autêntica, né? Mas eu quis aqui tentar enxergar Paulo como, de fato, um espírito que compreendeu o Evangelho de Jesus, compreendeu o exemplo do Cristo e que se esforça dia a dia para seguir como Cristo fez. E no meu estudo aqui, na minha análise, eu consegui encontrar essa referência, né? Que Jesus, de certa forma, de perto era covarde e de longe era valente, né? Aonde que está isso aqui para mim? Porque o que era o Paulo de perto, né? Ele era aquela pessoa que sereno, ele era perseguido, ele era apredejado, ele era caçado, ele era chicoalhado, ele era expulso pelo próprio pai, ele não era aceito nas sinagogas, ele era toda hora confrontado. Então, quando eles falam de o Paulo de perto em ação, é o Paulo contra o mundo que pensa ao contrário do Paulo. E ali ele é covarde, sereno, pacato. Ele não vai para o embate. Quando é o Paulo de longe escrevendo a carta, ele não está escrevendo a carta para os doutores judeus. Ele não está escrevendo a carta para os doutores da lei. Ele não está escrevendo a carta para aqueles que lhe zombavam. Ele está escrevendo a carta para aquela comunidade que ele está criando, como aqui um educador, como ele um formador. Perfeito, é isso que eu Né? pensei. Então, aí sim ele Como deve é ser, como enérgico. deve ser, como Como deveria deve ser. ser. Por isso que ele fala, mesmo que eu cometa erros nas outras passagens, mesmo que eu siga o que está mandando Cristo, o que manda o Cristo, o que Cristo fez. Exatamente, exatamente. Então, de perto, na sua atuação com os outros, ele era covarde e de longe as cartas eram endereçadas às comunidades que ele estava formando. Então, ela tem um caráter educativo, ela tem um caráter de formação que exige uma certa energia, seriedade mas humildade no ensinamento. Né? Jesus nos mostrou assim, né? Então, quando a gente olha no Evangelho de João, versículo 18, que está lá contando os momentos quando Jesus foi preso antes de ser crucificado. Ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas do templo começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Levem-no e crucifiquem-no vocês. Disse Pilatos, que eu não acho que esse homem seja culpado de nada. Os judeus responderam-lhe: Pela nossa lei deve morrer, porque se intitulou Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou mais assustado do que nunca. Tornando a levar Jesus para dentro do palácio, perguntou-lhe: De onde és tu? Mas Jesus não deu resposta. Não queres dizer nada? Insistiu Pilatos. Não compreendes que tenho poder para te soltar ou para te crucificar? Jesus disse: Não teria poderes nenhum sobre mim, se não tivesse sido dado ao alto. Por isso, ainda maior é o pecado de quem me trouxe aqui. Então, olha só. Jesus estava na sua trajetória aqui dos 3 anos da construção do Evangelho, formando o, os judeus que não entendiam, que queriam nos crucificar, ou formando aqueles apóstolos? Quem que ele estava formando? Ele estava formando os apóstolos. Então, no embate, ele é covarde, que é o que Paulo fala. Ele é sereno, ele é pacato. Porque a hora que o Pilatos o confronta e fala:
eu posso te soltar ou te crucificar. Olha, eles estão te chamando aqui de que tem que crucificar, que na lei, que você é impostor, tal, 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 tal. E Jesus não confrontou, não foi para o embate. Ele foi aqui sereno, foi covarde como Paulo era, nos embates que ele tinha, que era que a comunidade via. Então, olha só, Paulo é super sereno quando o bicho pega, né? E aí, em Mateus 23, a gente tem outro lado, que é Jesus falando. E aqui ele está falando é, 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 com os saduceus, junto com que quando a gente lê a história, né? Ali o Jesus estava sozinho com Pilatos. Nesse capítulo 23, ele está com todos os discípulos, interlocutando com os fariseus. E aí ele fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Olha a energia. Olha a energia. Olha o valente, né? Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido. E quando consegue, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Palavra de Jesus. Palavra de Jesus. Então, quando a gente olha Jesus no embate pessoal com Pilatos e com Caifás, que ele prendeu, a gente vê um Jesus covarde. Quando a gente vê Jesus com seus discípulos ensinando, utilizando os exemplos do momento, a gente vê um Jesus enérgico, com amorosidade, com humildade, com sabedoria, mas enérgico, valente, de olhar para os fariseus e chamar eles de hipócritas. Ele tem certeza do que ele está falando, ele sabe o que ele está falando. Né? E aí, quando eu leio isso aqui, eu vejo o Paulo dessa forma, que para mim ficou ainda mais bonito o jeito do Paulo. Covarde de perto e valente de longe. Eu tenho a visão do seguinte, que para ele estar com as pessoas, ele se era humilde. Ele sabia já da experiência que ele já tinha vivido, então ele não precisava ir para o combate, como você está falando. E quando ele direcionava as cartas, era no intuito de fazer a igreja progredir. Inclusive, até no comentário aqui do autor da Bíblia, o Peregrino, ele fala isso, ele comenta alguma coisa sobre isso, de manter a igreja e fazer a igreja crescer. Eu acho que aí nesse intuito, sim, vem a carta com disciplina, quando alguém questiona ele. Não no embate ou de crítica, mas uma disciplina que deve ser seguida. Porque, na verdade, aqui no 10, ele se defende daquilo que os caras estão falando para ele. Não é isso? Os caras acusaram ele. Então, aquilo tirando o que você comentou, muito bem colocado, eu vejo assim, presente aos discípulos, se eu posso chamar de Paulo, é a humildade que ele apresentava. Porque ele sabia que a obra não era dele. Né? E de longe as cartas à disciplina da igreja, que ele queria colocar para que a igreja continuasse comentando os ensinamentos do Cristo. Exatamente. Exatamente. Gente, essas cartas, você Outra coisa, imagina. né? Outra coisa, Renato, desculpa. Você deu a passagem de Pilatos, né? Jesus é tão sábio, né? Porque ele sabe que Pilatos está ali porque Deus pôs. E ele não ia questionar. Porque ele poderia, com o poder dele, falar, não, silencia que agora eu vou assumir. Né? Ele sabia disso, cara. É muito legal. E Paulo tem essas coisas, né? A hora de se calar, a hora de se pronunciar. É muito legal. Exato, é. Ele compreendeu como ninguém o evangelho. Viveu, né? E você imagina essas cartas, né, gente? A dificuldade para fazer essa comunicação, né? Chegar assim como ele não conseguiu voltar a Corinto, a carta também não era uma coisa assim, que nem a gente, que manda uma mensagem que vai, né, do outro WhatsApp, lado do planeta. Né? Não é nada disso, né? O negócio era realmente complicado. Então, você imagina uma carta a cada quanto tempo para poder chegar lá na mão de quem tem que chegar. Aí você pega aquela carta e lê, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Conta aí o que vocês andam fazendo, não sei o que lá. Você lê aquilo e fala, espera tanto tempo para chegar essa água com açúcar, sabe? Então, a carta tem que ter um conteúdo mesmo disciplinador, um roteiro para essas igrejas que estavam se formando e ainda, né, você imagina, a gente hoje que tem acesso a um monte de informação, de internet, YouTube, palestra, ainda que a gente não possa sair, as informações chegam na nossa mão.
a gente se desvirtua todo dia, dá uma pisada na bola aqui, ali, outra colar, faz coisa que não deveria. Imagina uma comunidade que tinha um Paulo que era maravilha, mas depois que o cara tem que ficar se locomovendo, transitando para um lado para o outro, não tem mais. E aí tem que ficar entre eles. Quer dizer, se o negócio não chegar de uma forma enérgica, com um pouco de autoridade, de ordens, de regras, não ia ter absolutamente nada. Assim, em meses, aquilo lá ia virar pizza, acabou a história toda de igreja de Corinto, né? Então, eu acho que é assim, para fazer uma carta, para escrever assim, amenidades, era melhor não escrever. Né? Então, ele está escrevendo um roteiro mesmo, que, aliás, é uma das únicas coisas que as pessoas iam ter para ler, né? Assim, regras, né? E estavam muito acostumados vindo de Abraão, né? da lei mosaica, tal, tantos trocentas milhões de regras, o que fazer, o que não fazer, o que comer, como fazer, preparar o animal, tal. Agora não tem nenhuma regra, né? Virou cristão, então agora a coisa muda da noite para o dia. Não faz muito sentido para essas pessoas, né? Uma mudança muito brusca. Então, tem que colocar a ordem, regra das opiniões dele nas conflitos. Tem que ser realmente, ele não está ali para poder usar da humildade, a serenidade, para tentar, né, conduzir com exemplo. Agora tem que ser à distância, tem que ser nessa base. Eu acho que não tem outra mesmo. Se ficar falando aí, pessoal, então, conta aí de vocês, não vai rolar. Né? O ser humano vai viajar e vai para a igreja vai virar uma coisa completamente desvirtuada, né, do cristianismo real, genuíno, né? Então, eu acho que a tentativa dele era essa, né? Eu tenho uma visão assim, lógico que é minha, particular, né? Depois que ele, em Damasco, ele falou assim, não posso perder tempo. Por isso que ele é tão intenso, né? E aí, isso, é lógico que isso aparece nos ensinamentos dele. Eu não posso perder tempo. Eu tenho que corrigir, eu tenho que falar. Porque ele percebeu, ele interiorizou aquela mensagem do Cristo. Então, eu acho que isso tudo faz parte da personalidade dele. E esse covarde de perto, valente de longe, Jesus ensinou isso, quando ele fala, sejam mansos como pombas e prudentes como serpentes. Né? É isso. Né? Sejam mansos como pombas no embate, né? Mas prudente como serpente na instrução, para você não transmitir, né, a fragilidade da força do Espírito. Porque, vamos lembrar aqui, na interação de Jesus com os seus discípulos, no mesmo momento, no mesmo local, bosque de Getsemane, após o cenáculo, antes de ser preso, Jesus ajoelhado orando, vem Judas com os guardas romanos atrás. Judas lhe aproxima para beijar a face, que tinha combinado com os romanos para apontar quem era Jesus. Jesus, sabendo, olhou os guardas, olhou Judas se aproximando. Olha o embate aqui. Olha o embate. E o que Jesus falou? Aqui viestes, amigo. Faça o que deve fazer. E deu a face para Judas beijar. Olha o covarde, que é que o Paulo aqui se intitula. E, minutos depois, ao os guardas segurarem Jesus, Pedro, com uma espada, arranca-lhe a orelha de um dos guardas. E como é que Jesus reage? Pedro, embainha sua espada. Quem com ferro fere, com espada fere, com a espada será ferido. Olha aqui o valente, o covarde. Na mesma interação com dois discípulos, no mesmo momento. No embate, ele soube ser manso, covarde, e na instrução ele soube ser prudente e enérgico, né? Sem faltar amor. Então, esse aqui é um ensinamento que para a gente, no nosso dia a dia, também a gente pode aplicar muito isso. Né? Porque a gente, quando a gente quer passar para alguém, a gente é enérgico, no embate a gente é mais enérgico ainda. Né? Quando a gente deveria ser ao contrário, ser manso. Né? Porque se o outro quer me agredir, é um problema que o outro está criando para ele, né? Não é para mim. Se o outro quer me xingar, é um problema que ele está criando para ele. Não está criando para mim e não me xingar. Né? Se alguém chegar para mim, você é feio! Né? O outro tá, eu tô aqui apodrecendo meus olhos, olhando nos outros
uma feiura. A mim, não vai mudar nada. Minha mãe vai achar lindo ainda. Eu me acho. Pronto, eu me acho. Eu me acho lindo. Minha mãe, minha esposa, meu filho me acham lindo. A mim nada causa outra. E a gente entra no embate enérgico. Né? Eu queria lembrar também a outra passagem de Jesus, que ele se coloca enérgico, quando Pedro começa a falar, não, eu te amo, e ele fala, afasta de mim, Satanás. Exatamente. Ele sabia das fraquezas de Pedro. Então não vem com essa intenção, porque eu sei que você ainda não é capaz, né? É muito legal. Se reconheça, né? Como estivesse ensinando. Se reconheça. Reconheça. Veja o que você pode fazer e onde você está. Quais são os passos que você pode dar, né? Não queira já deslumbrar algo que você ainda não consegue. É nesse sentido. E tem vários momentos no Evangelho que Jesus mostra ser covarde de perto e valente de longe. E Paulo aqui só está fazendo o que todo mundo deveria fazer, seguir, né? Seguir o Cristo. E ainda assim a comunidade não compreendia isso. Ainda assim a comunidade não compreendia isso. E ele reforça... diga aí. Tem uma questão muito legal nisso, porque se ele é covarde de longe também, no sentido, esse covarde a gente está entendendo aqui, que não é no sentido pejorativo, desse negócio de, cara, tá vendo? Não. O jeito que nós estamos falando aqui, se ele não descreve essas cartas corrigindo, como é que ia ficar? Acho que é o que a Renata está comentando. Ia virar uma baderna danada. A Renata falou agora. Ia virar uma baderna. Ele não ia conseguir... Porque o que eu vejo? Ele montava uma igreja, estabelecia lá e partia. Aí ele ficava mandando cartas lá para ver como é que tá. Tá tudo bem aí? Eu estou indo para tal lugar, mas como é que tá aí? Né? Ele ficou gerenciando as igrejas que ele foi fundando, né? E isso não é fácil, igual a Renata falou. Se fica naquele, oi, tudo bem? E outra, né? Como a Renata disse muito bem também, não dava mandar e-mail na época, nem no WhatsApp. Né? Acho que a Renata travou. A conexão dela tá bem ruim. E aí ele reforça isso no 2 ao 5, né? Então, quando ele fala aqui no 2, peço-vos que não me façais mostrar-me valente de perto. Olha só, né? Não me peçam para ser valente de perto. Né? Ou seja, não me peçam para eu perder minha mansuetude no momento dos embates. Não me peçam isso. E aí ele continua, né? E aqui é lindíssimo. Ainda que eu haja homem que sou, não milito pelas ordens do instinto. Isso aqui é maravilhoso demais, né? Então, ele aqui, ele deixa bem clara a lucidez que ele tem sobre a manifestação espiritual dele, né? Sobre a manifestação do nosso espírito, da conversão dos instintos em sentimentos, né? Ele, no momento do embate, ele se manifesta, a reação do espírito dele é se manifestar pelo amor, não pelo instinto. A gente está falando agora que a gente, se alguém grita com a gente grita de volta, porque é só o instinto agindo. É só o instinto agindo. Por isso que a gente é um valente de perto também. De perto, de longe, é mais valente ainda. Porque no WhatsApp a gente escreve um monte de coisa, a hora que tá perto a perto, não sei. Sabe o que é? Não é bem isso. Então a gente é valente de perto e mais valente de longe. Grupo de família, né? Começa a discussão grupo de família, rapaz, todo mundo ali é valente pra caramba, né? Defender a opinião política, quando tá pessoalmente já não é tão valente. E aí ele tem essa lucidez, esse controle do instinto, né? E aí é maravilhoso no 5, a hora que ele fala. Não, vendendo 4. E aí tá. Pois as armas de minha milícia não são humanas, ou seja, mas dotado do poder divino. Poder divino. Então ele fala que ele usa a arma do espírito, o amor, e não dos homens, né? E aí a gente vai no Kardec e ele fala sobre a questão da evolução do espírito, né? A questão do instinto ainda, né? E depois a gente vai ver sobre o poder, ele fala do poder divino. Aqui quando o espírito já, né, se emancipa de tudo que é matéria, né, cara? Ele está dizendo isso, olha, não use mais aquele lado lá. Exatamente isso. É o conceito que está lá na Gênesis, né? Sim, na Gênesis. Na Gênesis, né? Muito bonita essa parte aqui do Paulo. Ele começou super bem esse capítulo, né? Conceito interessantíssimo para a gente. A gente vê ele de fato vivendo o exemplo de Jesus, né? Ainda que eu haja como homem. Porque ele já...
Precisão. Ele já estava no, tipo, 1,5 metro do corpo, né? Exatamente, né? E a gente estava falando ontem no nosso evangelho, né? De viver como espírito, né? E como espírito, ele já via. Imortalidade. Aqui ele já vivia como espírito, já era outro patamar. É outro patamar, cara. É bom demais. E aí depois, uma próxima anotação que eu fiz, não sei se você tem alguma antes, eu fiz lá na 7 já. Na 7 eu peguei sobre aquele livrinho de Emmanuel que a gente tem aqui, ó, que a gente também usa, né? No capítulo 7 você vai falar aqui, não te enganes. 10:7. Quer falar aí? Fala aí, pode falar. Não, pode falar. Pode abrir. O 7, para mim, aqui ficou bem fácil, bem nítido. Paulo pedindo para a comunidade reforçar a fé nele. Né? Ele fala, prestar atenção às aparências. Quem estiver convencido de ser cristão deve convencer-se de que também nós o somos. Né? Então, reforça a fé em mim que estou aqui fazendo tudo por vocês. Não para ser reconhecido, né? Mas para fortalecer, né, a fonte da formação evangélica que está vindo. Né? Ele convida, que ele pede para aquela comunidade fortalecer a fé nele, né? Que é importante, porque senão começa lá aquele combate lá no início da carta 2, que ele fala lá de Apolo, de Cefas, né? A igreja de Apolo, a igreja de Cefas, a igreja de não sei o quê. E aí vai se dissipar do que é verdadeiramente a mensagem cristã, aqui no exemplo do Cristo. E nessa passagem de Emmanuel, ele fala sobre isso, né? O título é Não Te Enganes, né? Ele fala, cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes da nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Que tem tudo a ver com o que a gente está falando antes. Entendeu? Meninos, caiu aqui a internet, eu voltei agora há pouco, e vocês estão no 7. E eu queria fazer um comentário rapidinho sobre o 3, que eu achei super bonito. Ele fala assim, ó, ainda que haja como homem que sou, quer dizer, tirando a condição humana, não milito pelas ordens do instinto, que é o que a gente milita, muitas vezes se deixa levar pelo instinto. A gente está comentando exatamente isso. Né, Thales? Você falou agora há pouco, se alguém falar que eu sou feio e tudo bem, minha mãe acha linda, é o quê? A gente, o instinto, né? A mãe me agrediu, de alguma forma me sinto de alguma forma mal por isso, né? É o instinto que a gente deixa a gente agir assim, como se estivesse me humilhando, assim como dois machos brigam lá, porque quem é o chefe e tal, é a mesma coisa que a gente sente ainda nesse aspecto, né? Ele está falando que não é, né? Então, as armas da minha milícia não são humanas. Porque enquanto a gente é humano, o instinto está presente, né? Ele é inerente à nossa condição. Não tem como ficar sem ele. O que a gente tem que fazer é saber treiná-lo, né? Treinar os nossos sentimentos, mas a gente não vai ficar sem essa força do instinto, que também não deixa de ser uma força para nós, né? Então, às vezes vem uma raiva, vem algum sentimento ruim, medo, tudo muito que é sentimento primário, é instintivo, a ideia é treinar para saber dosar esse sentimento e direcionar, né? Então, a energia da raiva a gente pode usar para fazer muita coisa, né? Construir muita coisa e não ir falar vou me vingar e tal, não, mas então eu vou melhorar, então eu vou fazer outra coisa, vou fazer diferente, vou rever meus procedimentos. Então, é uma energia instintiva, sim, mas ele fala que não, né? Ele não está usando essa energia, né? Ele está usando que não são humanas, né? Então, eu acho isso super bonito, porque ele entende que ele está sendo guiado por um poder divino, né? Existe ali alguma coisa além dele, né? Não é só a humanidade de um ser humano, mas sim realmente um guia espiritual, uma coisa que não é ali sujeito os instintos que a gente está na carne. Né? Eu achei isso aí lindo. É lindíssimo. A gente até comentou aqui que você estava offline, exatamente o mesmo raciocínio seu. A gente lembrou do Evangelho ontem, nosso Evangelho ontem, que a gente estava falando sobre viver como espírito. Né?
E Paulo está aqui mostrando isso, né? Que ele já vive como espírito, não vive como humano, né? Ele vive como espírito. Que, poxa vida, eu tenho aqui um corpo me pesando, mas eu já sou o espírito, né? É bem, bem maravilhoso isso. Compreendeu, né? Ele já Compreendeu. Compreendeu. E aí, pode seguir para o 8. Vamos, o 8 tem um ensinamento maravilhoso, né, pra gente. Bem maravilhoso mesmo, né? Principalmente pra gente que é da doutrina espírita, que lê umas coisinhas aí do Kardec e se a gente toma conta, a gente já se acha o corregedor, né? Corregedoria espírita. A gente acha que a gente trabalha na corregedoria espírita. O novo codificador. O novo codificador. A gente lê umas coisinhas e fica só observando alguém na escorregada. Nossa, eu tô doido para ver alguém escorregar para falar lá no meio dos espíritos, fala que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei pergunta número tal. Na pergunta número tal, nos grupos de trabalho das casas espíritas, fica lá olhando. Nossa, eu tô doido pro médio aqui dar uma escorregada para falar, ó, Kardec fala no livro dos médios que não sei o quê, não é animismo, né? Então, e aqui Paulo dá uma lição maravilhosa, né? Então, o que ele fala? E ainda que me excedesse alardeando a autoridade que o Senhor me conferiu sobre vós, olha isso, ele já apresenta a credencial dele, né? A autoridade que o Senhor me concedeu sobre vós, meu ministério, meu trabalho, chamado do Cristo. Foi ele, pessoalmente, em espírito, que falou comigo, não teve intermédio não, foi ele, né? Foi direto do chefe. Para construir e não para destruir, né? Aqui está o segredo dessa frase do Paulo. Porque, sim, se já temos alguma autoridade para corrigir o irmão nosso, que façamos, mas para construir e não destruir. Para destruir. Embora nós, repetidamente das vezes, agimos para destruir. A gente corrige sem perceber para destruir, né? Pelo uso das palavras e algumas das vezes até pela intenção. E aí, quando a gente olha no Evangelho... Orgulho, cara. O orgulho faz isso. Exatamente. Eu vou te falar. Eu decorei a pergunta 625 do livro. Quando eu perceber aquele médio, eu vou bater nele para mostrar para ele que eu sei. Exatamente. Não é isso o texto, né? A intenção revela isso, né? E aí, na palavra a gente vai lá e usa. E isso, mesma coisa com o nosso familiar, nosso dia a dia. A gente está o tempo todo corrigindo as pessoas, mas de uma forma muito mais destrutiva do que construtiva, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, instruções dos Espíritos, instrução de São Luís. É uma pergunta que o Kardec faz. Olha que interessante essa pergunta. Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Ora, se todos nós aqui somos imperfeitos, nós temos o direito de repreender o outro? Eu tenho o direito de repreender a Renata ou o Hernani? Se eles são imperfeitos, eu também sou imperfeito? Olha que pergunta difícil de responder, né? Parece as perguntas que o judeu fazia para Jesus. Doido para pegar na curva ali, né? Ninguém vai dar pra gente. Fala, meu Deus, e agora? É o dedo na ferida. É o dedo na ferida. Mas você está lá dando uma palestra, a Renata lá na aula com as crianças, e aí vem lá, tia Renata, se a senhora está falando que ninguém é perfeito, então ninguém pode repreender ninguém. O que a gente responde, né? E olha a resposta de São Luís. Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e, sobretudo, dos que estão sobre a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazeres com moderação, como intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. A gente está acabando de falar aqui, do destruir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda, agora vem o fechamento. Olha que lindo que ele fala. E ainda assim, a censura que se faz a outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Né? Porque a gente, quando vai corrigir alguém, a gente antes não se pergunta. Pô, peraí, deixa eu ver se isso que eu estou falando
isso aqui cabe a mim? Se a nossa reflexão dizer que sim, aí eu não tenho direito de repreender, né? Porque eu vou estar destruindo, eu não vou estar construindo, eu não tenho nada para agregar, né? Então, e isso a gente não faz, a gente é difícil de fazer isso, né? A gente vai lá, chega, tá na nossa casa, e aí a gente vai lá e tá lavando um prato, quebra o prato na pia, aí o esposo, a esposa, poxa vida, quebrando o prato. Aí que a gente já fala, nossa, mas você sem paciência nenhuma. Poxa, se ela não teve a paciência porque eu quebrei um prato, eu também não tive porque ela achou ruim que eu quebrei um prato. É igual. É igual. Como é que eu tô corrigindo ela, essa pessoa? Serve para mim também. Pô, tá sem paciência, mas como é que eu fiquei? Eu fiquei inflamado porque ela me chamou a atenção? A falta de paciência dela me inflamou? Se sim, poxa, eu não posso falar nada da falta de paciência dela, né? E é isso que Paulo trata aqui. E o Evangelho do Espiritismo fala aqui no São Luís, diz isso. O fato de ser todo mundo imperfeito não quer dizer que uns não devem ajudar e corrigir os outros. Sim, mas corrigir construindo, né? Corrigir construindo, não destruindo. A gente aqui com o Otávio tem lá 1 ano de idade. Aí a Carol, a gente lê bastante coisa sobre esse método da educação construtiva, né? Então, por exemplo, a gente não fala não para ele. A gente não fala não para ele. Então, quando ele vai fazer, a gente tenta, na verdade, tem horas a gente fala não, óbvio. Mas a gente tenta se policiar para não falar não, para não negar, e sim construir a própria reflexão dele de falar, meu, Otávio, não mexe aí, né? Não, por exemplo, ele tem a plantinha lá que ele olha e quer puxar a planta, né? Então a gente fala assim, Otávio, não puxa a planta, a gente fala, Otávio, deixa a planta aí. É a mesma instrução. É a mesma instrução. Mas não tem a repressão do negacionismo, né? Tem a construção de que, poxa, deixa a planta aí. Então, Otávio, deixa a planta aí, que a planta também o Papai do Céu criou, ele vem com toda a construção, né? Porque simplesmente, Otávio, não mexe na planta, que a planta é do papai, né? Esse é o destrutivo, o repreendido, né? O construir é muito difícil a gente fazer isso. E Paulo, ele fala isso aqui de forma belíssima, né? Isso. Eu vou falar para vocês. Se estiver errado, eu vou soltar o verbo aqui. Mas para construir, não vou me envergonhar disso, né? E ele faz isso aqui a todo momento. A gente está acompanhando as cartas, como ele faz isso muito bem, né? Sim. 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 E outra coisa, né? Quando ele fala para não destruir, é difícil isso, né, Thales? Quando a gente traz para a gente, como você disse, na nossa vivência espírita, aí entra aquilo que a gente fala no grupo mediúnico ou na casa espírita, os melindres. Exato. Nós não conseguimos ainda dialogar as diferenças sem entender que não é pessoal, mas é por uma construção geral da casa, ou do grupo, ou da igreja, como ele está dizendo, né? É isso que ele estava passando naquela época. A gente ainda, se pegar um grupo mediúnico e chamar atenção no sentido de construir, o grupo acaba. Exatamente. E às vezes se compactua com erro anos e anos e anos, tendo trabalhos improdutivos à mercê dos espíritos zombadores, porque não quiseram enfrentar o problema. E aí tem aquela questão que Paulo nunca foi conivente. Que também nós não podemos ser conivente com o erro. Por isso que muitas pessoas falam assim, esse diretor dessa casa, esse presidente é muito chato, eu vou sair. É o cara, ou é você que vai para outra casa e daqui a pouco você está saindo também, né? Que é o que está dizendo aqui, que é o pessoal que está falando para as pessoas lá de Coríntios, né? Muito bom, esse ensinamento belíssimo. Vamos para frente? Vamos? Tem algum ponto, Renata? Podemos seguir? Não, acho que não. Tá bem faladinho. Boa. Do 12 ao 18, e aí já encerrando o capítulo 10, aqui ele dá ensinamento da gente não se vangloriar, né, das coisas que a gente está, que ele chama aqui de não se recomendar, né? Ele prega aqui o sinal de humildade. Ele fala dele mesmo, né?
e fala daqueles outros que estavam tentando abordar a comunidade, se vangloriando, se auto-recomendando como enviado do Cristo e tudo mais. Depois ele entra no capítulo 11 falando dos falsos profetas, né? O que me chamou a atenção aqui é do capítulo 13, né? Desculpa, versículo 13. Né? Ele fala aqui, ó, do que somos, não nos orgulhamos sem medida, mas chegamos até vós aceitando a medida do lugar que Deus nos assinalou. Né? Isso aqui é importante, né? Que é o fato de não se achar mais para não fazer o trabalho. Né? Não, esse trabalho aqui não é para mim, não. Né? Então, o grupo mediúnico teve a festa do pastel, vamos varrer a barraca. Não, eu sou médium. Né? Não varro barracas. Eu sou... ou até no nosso trabalho mesmo, nosso emprego, nossa profissão. Né? Eu sou engenheiro. Eu não... Desculpa, mas tirar o cone ali para o caminhão parar, tem que chamar ali a pessoa que faz isso. Né? Então, a instrução dele aqui é para isso. E o Paulo fala isso, né? Aceitar a medida que Deus assinalou. Né? Entendendo que Deus, na sua perfeição, ele dá utilidade à criação. Não tem desperdício. Né? Não tem desperdício. Nada se perdido. Nós estamos numa situação, num lugar, num ofício, ou numa tarefa, Deus nos colocou ali porque a gente pode ser útil. Não vai colocar recursos e espíritos em situações para ficar na ociosidade. Isso é contra a perfeição de Deus. Né? Então, aonde quer que nós estejamos, onde qualquer que seja a situação que nos encontramos, nós somos úteis, na medida que Deus nos colocou. Nem mais nem menos. Né? Porque, às vezes, a gente está lá numa certa tarefa, no ofício, na profissão, e a gente fica lá, não, mas, poxa, eu queria fazer o que o meu chefe faz. Né? Mas eu não vou fazer o que estão abaixo de mim fazem. Não. A gente tem que ser útil naquilo que me colocou. Esse é meu campo de trabalho. Como é que eu posso ser útil aqui no máximo que eu puder? Respeitando a eficiência divina, né? A perfeição da criação. Na natureza, nenhuma planta fica em ócio, nenhum animal fica em ócio, nenhum recurso fica em ócio. Está tudo se movimentando, produzindo dentro do seu campo de trabalho, dentro da sua forma, dentro da sua capacidade. Mas produzindo ao máximo. Né? Não tem um meio trabalho. Ele trabalha até o fim, né? até os limites da sua força. Não tem isso no livro dos Espíritos? E Qual que é o limite do trabalho? Não tem? Até o limite das suas forças. Essa é a medida que Deus nos colocou. Na natureza tem os ciclos também, né? Então tem, né, assim como tem as estações do ano, tem a hora que a planta está hibernando, por exemplo, mas ela está respeitando o ciclo dela. É da natureza, Exatamente. assim, né? Então a gente tem que compreender que as coisas têm um tempo, né? Não adianta plantar hoje e querer colher amanhã, que as coisas têm o tempo de acontecer. Então, aquilo tudo vai trabalhar, precisa esperar o trabalho acontecer para poder plantar e depois colher, né? Então, a gente precisa entender que tá tudo se você estudar física, tá tudo se movimentando, as partículas de qualquer coisa, um objeto qualquer, elas estão se movimentando, por mais que para nós pareça uma coisa está parada, ela não está parada, ela está se agitando, se movimentando o tempo todo. Né? E muito, hein? Energia. Movimentando muito, não é pouco, não. E muito. Se você olhar uma molécula de hélio, uma molécula de oxigênio, um átomo e uma molécula de outros equipamentos, está tudo se movimentando. Não tem nada parado. Então, a gente está vendo um objeto, eu vejo essa caneta aqui está parada. Na verdade, as moléculas estão aqui, elas estão se movimentando o tempo todo. A gente não vê, mas isso realmente... Eu achei legal essa parte aqui, que o Paulo, primeiro, ele fala que da autoridade, né, que se ainda, que você falou antes, no 7, que se ainda se excedesse na autoridade que o Senhor conferiu, seria para construir e não sentiria vergonha, né? Depois, na próxima, no 11, ele fala, tais como foram as minhas palavras escritas na ausência, serão minhas ações na presença.
Então, quer dizer, ele fala que ele está embasado pela autoridade do Senhor e as palavras vão depois bater quando ele chegar lá e ele vai agir mesmo daquela forma que ele está escrevendo na carta. E aí ele vem com a outra parte da humildade, né? Falando sobre a humildade, porque ele tem lá um poder conferido pelo Senhor, mas ele não está usando de uma forma arrogante, né? Querendo colher onde ele não plantou, né? Ele fala aqui, né? Para não se glorificar nos campos alheios, né? Quer dizer, não adianta colher o que você não plantou, não adianta querer ser mais do que é de verdade, né? É o que é de verdade. Quando a gente fica citando aí um livro do Livro dos Espíritos para alguém, então a gente está se glorificando no campo alheio, não é verdade? Porque a pergunta não foi a gente que fez, não foi a gente que respondeu, a gente mal leu e nem sabe se entendeu aquilo realmente na profundidade, e aí vai e joga na cara do outro lá, que a gente acha que serve para aquela pessoa lá naquela hora, né? Então, é mais ou menos isso que ele está falando, né? Não se glorificar no campo alheio, né? Eu queria só comentar do que o Thales falou da questão da natureza, que nada é perdido e que tudo segue um ciclo, como a Renata também acabou de falar, mas com a diferença, né? Eles são fiéis no seu propósito, né? Tem, acho que é o Haroldo que fala, o Divaldo, que depois da tempestade um passarinho perde o seu ninho, os seus ovinhos, passou a tempestade, o que ele faz? Ele volta de novo a construir, sem reclamar, sem tomar Rivotril, sem ser internado, aquelas coisas. A gente não, a gente para e fica no chão que nem criança birrenta, não é verdade? E aí Paulo vem com o seu chicote, com aquelas coisas que ele já fala sempre, ó, vamos levantar, gente, vamos correr, que tem tempo. E a natureza é perfeita, igual você comentou, porque elas estão 100% inerentes à lei divina, porque não tem a razão, o livre-arbítrio para querer sair das leis, né? A gente tem isso, né? E o que acontece? A gente sofre porque a gente desvia das leis. A gente sofre porque a gente se afasta das leis divinas, porque a natureza não sofre. O passarinho não sofre, igual você falou bem. A chuva leva embora e ele não toma Rivotril, ele não fica chorando. Eu estou de falando que a Renata falou, livro dos Espíritos, só sofre aquele que se afasta da lei de Deus. Só sofre aquele que se afasta da lei de Deus. Eu lembro lá no nosso grupo lá que a gente participava, que uma vez veio uma comunicação mediúnica, que a gente até pôs num quadrinho lá, que é maravilhosa a frase, né? Que diz assim, nossos irmãos nos mandaram lá do plano espiritual, que falava assim, ó, o tamanho do seu sofrimento é proporcionalmente igual ao tamanho da sua incompreensão das leis divinas. O tanto que você não compreende das leis divinas é o tanto que você sofre. O tanto que você compreende as leis divinas é o tanto que você sofre. Que você não sofre, desculpa. Então, assim, se eu compreendo isso aqui das leis divinas, eu não sofro isso aqui, né? É diretamente proporcional. Porque quando um ente querido nosso desencarna, a gente sofre, né? Não a dor da perda, é uma coisa, mas a gente sofre porque a gente não está compreendendo as leis divinas. Que as leis divinas falam, porque a gente estuda aqui, é tudo transitório, é o espírito passageiro. Belíssimo texto ontem lá do Evangelho que você leu, viajante transitor nesse mundo terreno. A gente é um espírito, um viajante transitor. Então, quando a gente compreende as leis divinas, a gente sofre menos. Então, tanto que a gente sofre, tanto que... Né? E a natureza é 100% inerente às leis divinas. Não desvia nunca da lei divina. A dor a gente sempre vai ter, né? Mas aí a gente tem o consolo, né? Então, aí que tá. Quando a gente tem essa compreensão, a dor vai acontecer do mesmo jeito, mas o consolo, a esperança, é totalmente diferente, né? Exato, a dor faz parte. Agora, o sofrimento, que é isso que o Hernani falou, de cair no chão e ficar, isso é sofrimento. Né? Isso aí é angústia, é sofrimento, é parar a marcha. Né? Tanto que Jesus, se a gente reparar bem, todos que Jesus atendeu e acolheu, que estavam sofrendo, né? Sofrendo, eu já li isso no Evangelho, para todos, a primeira coisa que ele fala, levanta. Bem.
ele instrui. Levanta a cabeça. Vamos, fica em pé. Fala comigo em pé. Não precisa falar comigo ajoelhado no chão, chorando, não. Quer chorar, até chora, mas em pé. Fica em pé. Olha aqui para mim. Né? Então, ele fala isso. Por quê? Dor, ok. Agora, lamúria, não. Lamúria atrasa a marcha. A dor impulsiona a marcha, superá-la. Agora, a gente sente a dor e fica aqui abraçado nela, sofrendo em lamúria, a gente não está superando, a gente não está avançando. A gente está aqui entrando nesse ciclo de sofrimento. Principalmente quando você compreende o porquê da dor. Principalmente quando você compreende o porquê da dor. E quando compreender mesmo, a gente vai até agradecer. Aí não dói mais. Não dói, a gente até agradece. Né? Isso deve ser difícil, hein? Vamos ver, a gente chega lá. Aí minha outra anotação aqui para encerrar o 10 foi lá no 17. Aqui Paulo faz uma citação do Antigo Testamento, né? Como ele faz várias vezes, ele se comunica muito com base na Torá judaica para aquele povo, que era o que eles compreendiam bem, né? A gente já falou isso diversas vezes. Então, esse trecho que ele fala, que é lindíssimo. Quem se gloria, gloria-se do Senhor. Então, esse texto é uma instrução. Quem se gloria, gloria-se do Senhor. Isso está lá no livro de Jeremias, profetas, no Antigo Testamento, capítulo 9, versículo 23 e 24, que diz assim: assim diz o Senhor, Jeremias falando. Olha que ensinamento isso. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Né? Então, tudo que a gente tem aqui, que a gente se gloria, que é material, que é da terra, que é mundano, que a gente se gloria nisso, a gente deve gloriar isso a quem? A Deus, porque isso que não é nosso, não nos pertence, não criamos, não temos posse e propriedade. Né? É dele. E Paulo instrui aqui. Quer se gloriar de alguma coisa? Não vai se gloriar que você é bonito, sábio, forte, rico, inteligente, descolado, capaz de ajudar, capaz de servir, caridoso. O que quer que seja, gloria-se ao Senhor. Né? Porque tudo é dele. Tudo é dele. Ele só nos criou. Né? E aí eu estava lendo aqui, refletindo, eu lembrei, né, do anúncio do Evangelho. Está lá em João também. Na noite do Natal, nos campos, pastos, os pastores com as suas ovelhas à noite, aparecem os anjos e eles falam as 3 palavras que explicam todo o Evangelho. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. A primeira que eles falam é glória a Deus nas alturas. Ou seja, princípio evangélico. Gloriar-se a Deus, porque a tudo ele pertence, não a nós. Então, quando a gente olha para o nosso filho que a gente tem, a gente se glorifica nele, a gente deve glorificar a Deus. Obrigado, Papai do Céu, por ter me dado a oportunidade de conviver aqui com essa criaturinha tão linda. Porque isso aqui é só a sua vontade. Eu nada fiz. É só a sua vontade de me presentear com isso. Se nós temos aqui uma condição X, Y, Z e nos gloriamos nelas, nós devemos gloriar a Deus, que o Jeremias fala aqui. O Senhor disse, se você quer se gloriar, tudo bem, mas gloria-se a mim. Porque eu sou a providência. Isso é muito belo, isso é muito bonito. A gente tem que... É uma reflexão nossa também, né? Glória a Deus nas alturas. Com base evangélica que narrou lá João. Se a gente conseguir descer um pouquinho do nosso orgulho, né? Nem só nas coisas materiais, mas em tudo, né? Até quando a gente se torna uma pessoa melhor mesmo, mais gentil, um espírito melhor, qualquer coisa, a gente só tá, como o Thales falou agora há pouco, só tá se alinhando mais com as leis de Deus. Se entrando um pouco mais dentro da regra do jogo, essa é real, né? Porque a gente estava fora. Então, não tem como se gloriar a gente.
A gente, de verdade, não sabe nem o momento que a gente foi criado, não sabe nada das vidas passadas. Simplesmente a gente caiu aqui, pá, né? Se entende como gente agora, aí, alguns anos atrás, e de repente fica cheio de orgulho aí, que eu isso, eu aquilo, eu, seja no material, ou seja mesmo no moral, né? No meu comportamento, na minha conhecimento cultural, qualquer tipo científico, qualquer tipo de coisa. A gente só está se alinhando mais com as leis de Deus quando a gente tem alguma coisa de positivo. Não que nós não tenhamos o nosso mérito, né? Eu acho que nós temos sim, não é assim, para falar, não, todo mundo é 100% igual, uns estão se esforçando mais e outros menos, vão levar mais tempo para atingir o mesmo objetivo. A gente tem um mérito, mas sempre a gente só está entrando na onda, entrando na linha das leis de Deus. Esse que é o fato, né? Porque conforme a gente vai ganhando razão, tese, a gente raciocina agora, a gente tem lógica, a gente começa realmente a usar das nossas faculdades aí, livre-arbítrio, aí que a gente faz? Se afasta das leis de Deus, né? É uma das nossas coisas, assim, a gente sai do instinto usando isso para se afastar. Então, realmente, se a gente pensar por essa ótica, o orgulho é uma coisa tão, assim, ridícula, né? Porque é tudo por Deus, né? Se não fosse Deus, não tinha um planeta, não tinha nós, não tinha nada que... Quem somos nós, né? Nesse emaranhado aí de estrelas, desse universo todo aí. Quem somos nós para ficar achando que a gente é alguma coisa? A gente está se alinhando. Então, é uma coisa assim, igual uma escola mesmo, né? O professor vai... Não, você está fazendo errado ainda, você não aprendeu direito, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até a hora que o aluno faz aquela coisa linda lá, faz um trabalho perfeito, maravilha. Mas é que a gente só está se alinhando com a regra do jeito que já é, né? A gente não está, nossa, eu criei, eu aprendo, eu sei. Imagina o que os anjos por aí já não conhecem de todas as matérias possíveis e que a gente nem sonha ainda, que a gente não descobriu ainda, né? Então, de verdade, o orgulho não faz muito sentido, mas a gente tem bastante ainda praticado no nosso dia a dia, né? A gente ainda se acha, essa que é a real. Mas, O Thales fez uma colocação agora, e aproveitando que a irmã está falando, é muito interessante, né? Quando Jesus chega para Ananias e fala assim, Ananias, vai lá na rua lá onde está o Saulo, aquele, né? Aquela história que nós já conhecemos. Aí, ó, de novo a gente lê a história. E determina que ele é o vaso escolhido e vai lá e fala para ele que ele vai ver que é padecer em meu nome. E aí Saulo vira Paulo e daí para frente a gente está estudando ele. E conforme a gente está, desde da nossa conversa sobre a natureza, né, do sofrimento, da gente poder, a dor é legal, que não está a dor é legal, mas o sofrimento não adianta ficar no chão lamentando, vamos subir. E quando a gente absorver tudo isso e se tornar um grande, aí sim a gente chega perante Jesus e faz como Maria fez perto do anjo. Eis aqui o teu servo, Senhor. Faça em mim a tua vontade. Aí observa que de grande se faz pequeno, como a gente já estudou nas cartas dele. Observa como é que é, né? É o grande se fazendo pequeno. vamos para o 11? Bora? Bom, o capítulo 11 aqui em si, o Paulo está alertando aqui sobre os falsos profetas, né? Então, quando ele saiu lá de Coríntios, ele deixou um monte de gente empolgado, né? Um monte de gente falou, opa, né, eu também sou, né? E aí fruto desse orgulho, né? E por isso que você vê a linha de raciocínio do Paulo é perfeita, né? Como é que é educativo, né? É pedagógico, né? Porque ele termina o 10 falando dessa questão da glorificação das pessoas, estão se glorificando, se recomendando, né? Ele se recomendar, gloriar nas suas virtudes, nas suas conquistas, nas suas bens materiais, nos seus alcances, como se fosse uma introdução e uma ponte de ligação para o 11, que ele entra com o assunto dos falsos profetas. Estou falando aqui que não deve glorificar. Agora eu vou te falar essa turma que está aí se glorificando, né, se intitulando como os enviados, né, os vasos escolhidos. Mas, ó, vaso escolhido sou só eu, né, como estivesse dizendo assim, né? Quem caiu do cavalo lá no deserto ficou cego, só eu. Essa turma não aconteceu nada disso, não. Nem que... quem tem Estevão e Abigail aí de mentor, sou só eu também. Essa turma não tem, não. Né? Então... Pessoalzinho fraquinho.
Exatamente. Parecia, é meio que isso. Então ele fala desses falsos profetas que surgiram com a saída dele. E essa comunidade se encantou, né, com essas coisas, as coisas do mundo, mundana, né, as coisas dos dogmas, dos fenômenos, né, da forma de falar, da articulação. E isso aqui também é um ensinamento importante para a gente, uma reflexão para nós, né, enquanto espíritas, na doutrina. E a gente estuda isso exaustivamente, né, nas comunicações mediúnicas, para ter o crivo da razão, né, e verificar essa identidade do espírito pelo aquilo que ele fala e passa, né, não pelas coisas materiais e tudo mais, né, pelas coisas a forma que ele se apresenta. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube do Divaldo Franco, falando sobre, interessantíssimo, um vídeo antigo pra caramba, o Divaldo tá com um óculos enorme, assim, um vídeo de VHF ainda, tem aquela data, lembra? Aquelas 12 de julho de 94, sei lá, um negócio absurdo, antigo. Do Divaldo falando, ele respondendo perguntas, e uma pessoa perguntou o que ele achava da presença dos pretos velhos nos centros espíritas kardecista, né? E ele já começa assim, primeiro que não existe centro espírita kardecista, né? Não existe o kardecismo, existe o espiritismo, né? Isso, o espiritismo é isso e pronto, acabou, né? O Kardec não é autor de nada, ele é só um codificador aqui, e isso aqui é a doutrina espírita, não a doutrina kardecista. Então já começa assim, né? E aí é o que a gente está estudando com o Paulo, enérgico, né? Valente. E aí ele explica, né, sobre essa questão do livro dos médiuns, a importância de avaliar a comunicação e a mensagem, né? E ele chama a atenção assim, qual é a obra que aquele espírito se comunicando com o preto velho está passando? Esse é o ponto. Qual é a obra que ele está passando? Porque ele fala, a minha mentora se apresenta como uma freira. Qual que é a diferença de se apresentar como uma freira ou se apresentar como um preto velho? Às vezes o espírito escolhe aquela forma física a qual ele se transformou, a qual ele se elevou, aquela forma onde ele foi mais humilde, que mais lhe marcou. E ele dá o exemplo do Emmanuel. O Emmanuel foi senador romano, depois foi padre, foi escravo, Zé de Chieta, né? Todas aquelas encarnações a gente conhece do Emmanuel. Mas como é que ele se apresenta ao Chico? Como um senador romano. Ele escolheu essa forma para se apresentar porque foi a que mais marcou ele. Foi aquela que ele teve com Cristo, o renegou e depois ele sofreu a sua grande conversão. Então aquilo lhe marcou e ele quer se apresentar assim porque para ele é importante, né? E o Divaldo chama alerta sobre isso. Agora, se chega numa reunião mediúnica de um centro espírita, nas bases fundamentais da doutrina espírita, e aqui não tem critério de julgamento, o que está certo, o que está errado, o que faz, o que não faz. Cada um tem a sua função e a sua utilidade, igual a gente leu aqui, a sua medida, de acordo com o seu campo de trabalho. Mas, olhando para a doutrina espírita, nas bases da doutrina espírita, o Kardec decodificou, o Divaldo fala no vídeo, ele fala, agora se apresenta como um preto velho e pede uma alfazema para passar na mão, para acender um cachimbo, para, né, tomar um café, não sei o quê. Aí, aqui já não tem mais só a obra da construção da mensagem. Já está aqui também explorando a questão fenomênica, do fenômeno, né? Questões mundanas e físicas. E aí, de novo, e ele deixa claro no vídeo, eu não estou julgando que isso não sirva. Isso serve num ambiente onde isso é importante. Agora, num ambiente aqui onde do estudo da doutrina espírita, do critério da razão, há de ter só esse cuidado. Eu achei muito bonita a explicação dele, muito concisa, né, do que ele estava falando. Ele não condena, mas ele orienta e instrui, né? Observa a obra, né? Tá aqui para dogmas ou está aqui para construir e edificar aquela palestra, né? Aqueles que estão ouvindo. Essa é a importância aqui dos falsos profetas, né? Que o Paulo fala aqui nas suas histórias. E aí ele usa aqui um exemplo que é maravilhoso, eu começo por aqui, que está no versículo 3,
E, de novo, ele se remete ao grupo com facilidade de compreensão baseados no Antigo Testamento, há uma passagem da Gênesis, de Eva, né? Então ele fala lá no versículo 3, ó, eu receio que assim como a serpente seduziu Eva com astúcia, vosso modo de pensar se vicie, abandonando a sinceridade e fidelidade a Cristo. Então, olha só, eu receio que assim como a serpente seduziu Eva com astúcia, e o que é astúcia? É aquilo imperceptível, né? Aquela coisa que seduz, envolve, sem nem ver, já foi. Né? Você nem vê, já foi. E aí eu fui buscar lá em Gênesis. Né? Tem 2 momentos, né? No capítulo 2 e no capítulo 3, que se complementam. No capítulo 3, fala lá, versículos 16 e 17. Está falando que Deus criou tudo, criou Adão, tirou a costela, criou Eva, fez a planta, Adão plantou aquele monte de árvore. E aí, aqui é narrado assim, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus orienta que você pode comer de todas as árvores, menos dessa do conhecimento do bem e da razão. Por quê? Porque ele, como Criador, já iria dar como alimento o bem. Se tem uma árvore lá que fala que tem o conhecimento do bem e do mal, né, igual ele fala aqui, desconfia, que isso não é obra minha. Então, Deus já alerta nessa passagem com Eva e Adão, falando, você vai ter no mundo tudo à sua disposição. A minha criação, que é para o seu bem sempre, mas vai ter ali também a árvore que vai falar, eu sei o que é o bem e o que é o mal. Come aqui da minha fruta, né? E aí, olha a construção disso no capítulo 3. Olha a serpente como astúcia, ela seduziu Eva. E, gente, reflete o quanto que isso acontece com a gente não toma cuidado. Né? Do orai e vigiai e dos falsos profetas. Né? Ele fala aqui no capítulo 3, versículo 1 a 5. Ora, lembra do 2, né, que Deus falou. Aí vem, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor, Deus, tinha feito. E esta disse a mulher, a serpente, não comer. Essa diz a mulher. Essa diz a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, a serpente está perguntando para Eva o que Deus disse. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então aqui ela já está querendo a primeira. Deus falou para você comer de todas as árvores do jardim. A minha está aqui no jardim. Né? E aí a Eva vai lá e fala. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, porque não morrais. Então a serpente disse à mulher. Então a serpente tentou pegar a Eva na primeira, falando: Deus falou que você pode comer todas as árvores. Aí ela falou: não, né? Não. Ele falou que naquela árvore tem o conhecimento do bem e do mal, eu não posso. E aí a serpente foi lá e falou: certamente não morrereis. Olha a astúcia. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha a justificativa que ela deu para Eva comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela falou: os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Você vai saber o que é o bem e o mal. Então coma esse mal. E aí Eva foi lá, comeu, e é a história que a gente conhece. Então, olha a figura de linguagem aqui, a história, né, a alegoria que esse texto nos apresenta, como essa questão dos falsos profetas. Né? Porque o falso profeta ele faz isso que a serpente faz, com astúcia. Né? Ele te encanta e te faz crer na própria mensagem divina. E é o que Paulo chama a atenção aqui, porque eles estavam fazendo isso, os falsos profetas. Eles vinham com isso.
E se a gente refletir aqui, e aí nas experiências mediúnicas, e de casos, Hernani, que nós dois vivemos, né, dessa questão, né, do falso profeta, numa questão mediúnica, a gente pode presenciar como que é sutil. E se você não está com o crivo da razão apurado e não percebe a astúcia da serpente, como aqui é narrado na Gênesis, a gente vai lá e come o fruto. E adoece. Não é mesmo? Verdade, verdade, perfeito. E é interessante que você está falando, e quando eu falo a passagem de Gênesis aí, do alimento, né? É lógico que a gente pensa, a simbologia da religião é a fruto que se come, né? E aí você trouxe muito bem para o falso profeta. Qual é o alimento que a gente vai botar na boca? Exatamente. Aí é que é o lance, né? E você já percebeu que quando nós percebemos e combatemos a serpente, ao logo a serpente se... Não, não pode. Não, olha, não foi isso. É bem isso. Como ela acabou de tentar pegar Eva na primeira, que você falou, olha, pode comer, minha árvore está aqui no meio também. Né? É bem assim, cara. É bem assim, exatamente. Quando eu li, eu falei assim, meu Deus, é muito perigoso mesmo. É muito difícil você não cair no falso profeta. Demais, cara. Demais, é? demais. E ele fala, né? E ele alerta. E é uma passagem que ele está alertando. Ele está falando. Pelo amor de Deus. Ele está alertando, exatamente. Mas são as tentações que já estão dentro de nós, né? Porque essa serpente hoje, ela está dentro de nós, né? Então, é aquela vontadinha que dá de aquilo... Por que você cai? Porque aquilo te chama atenção, né? Tem algum ponto ali que algum falso profeta, de alguma forma, aquilo te fisgou, né? Enganchou com você ali, você foi atraído para aquilo. Seja um ganho fácil, aquele emprego lá da pirâmide, que você vende uma coisinha e ganha 1 milhão, tudo quanto é coisa. Aí você, de alguma forma, você foi fisgado, e aí a sua serpente aí fala mais alto, fala, opa, peraí que, né, a Eva foi fisgada também, né, pela vontade de ter esse conhecimento, de ser Deus, como Deus, né? Então, opa, peraí, então eu posso ser como Deus? Opa, demorou. E aí ela saiu daquela fase de que ela poderia viver só no bem, né? Que tem uma pergunta, inclusive, no Livro dos Espíritos, que fala se o mal é uma passagem obrigatória para os seres humanos, né? Eu não sei o número, mas ela fala assim, todo mundo tem que passar pelo mal, né? Então, tem que comer o fruto. Ele fala que não, tem que passar pela ignorância, né? Então, a gente tem que galgar passo a passo, por aí, com o seu próprio esforço, sair da ignorância e ir para o conhecimento, para os níveis de consciência, com o nosso próprio esforço. Mas não precisa passar pelo mal, né? Então, não precisaria ser toda essa confusão que a gente tem hoje no planeta. Mas a gente escolheu ter esse conhecimento, que é o bem e o mal. E o que vai acontecer agora nesse mundo de transição, né? A gente vai conhecer um pouco mais do que é o mal. A gente já está vendo, né? Como é que é o mal, para que a gente vai ver a dualidade. O Haroldo está falando isso nas palestras aí sobre transição planetária, várias vezes, né? Que a gente vai ver mais um pouco do mal, para a gente poder ver como o bem é bom, né? Então, a gente precisa ter um pouco mais desse contraponto, entendeu? Daqui a pouco, peraí, não, chega, isso aqui tá tudo errado, vamos mudar essa sociedade aqui, porque não dá, assim não tem que ser fraternidade, sabe? Até os mais, assim, fora da casinha aí vão começar a falar, não aguento mais, né? Então, a coisa começa a partir pela dualidade, pelo contraste. E a gente escolheu optar por esse caminho, mas que é uma serpentinha que fica lá dentro de nós todo dia, dá vontade de dar uma fisgadinha ali, outra ali, mas a gente cai porque a gente está dentro, porque está dentro da gente, né? Então, eu vejo várias essa frase, assim, ó, se te machucou alguma coisa, toma que é seu. Tem alguma coisa sua lá também que você precisa trabalhar, porque é seu, né? Se alguma coisa pegou, é seu. Não tem vítima. E você sabe outra coisa que eu fiquei observando? Alice comentou sobre os falsos profetas, né? Nessas palavras aqui, ó, modo de pensar, se vicie.
Se a gente for no livro dos médiuns, quando o médium está subjugado, é isso. E aí a gente tem os exemplos, né? Daqueles que começaram a fazer um grande trabalho, né? Pelo espiritismo e acabaram pensando como eles pensam, como diz Paulo, que se viciou no que ele acreditava, e não o que é o ensinamento em si. Tanto que lá no livro dos médios fala também, né, que uma das obsessões mais difíceis de combater nos médios, principalmente, é a da fascinação. Porque a fascinação é essa serpente aqui. Ela te tira do critério da razão e te traz para o critério da fascinação. Né? Não, essa árvore aqui faz parte de todas. Olha só, você vai saber ser igual a Deus, vai saber que é o bem e o mal. Ilusão. Exatamente, por isso que é mais difícil. Eu me lembro, um caso meu, compartilho com vocês, quando eu estava lá na minha luta com a questão da bebida e terminando a resolução com os amigos espirituais que eu fiz de outras e outras encarnações, tentando auxiliá-los aqui, né, de alguma forma. Eu me lembro que eu estava um tempo já sem beber, né, tinha conseguido parar, né, sair do vício e tudo. E eu estava um dia em casa sozinho e me deu uma vontade assim, maluca de beber álcool, né? E eu ficava assim, eu comigo, não parei, não posso. E eu escutava assim, ué, mas como que você vai saber se você se controlou ou se você não testar? Eu escutava assim, cara. E aí eu comecei, na época, a falar assim, pô, acho que é verdade mesmo. Acho que eu preciso ver se eu venci mesmo. A serpente. Hã? A serpente. É a serpente, exatamente. Eu falei assim, eu preciso ver se eu venci mesmo. Pô, será que eu venci isso mesmo de mim? Será que eu superei? E aí eu escutava, só testando. Só bebendo para ver se eu consigo beber socialmente. E eu fiquei naquele negócio. Falei, gente... Aí eles começam a atacar outras coisas. Eu comecei a sentir nas papilas gustativas o sabor já da bebida. Eles ativam lá no corte cerebral, implanta, tudo que a gente estuda no livro dos médios. Aí eu me senti o gosto, falei, meu, se beber. Fiquei desesperado, né? Aí eu fui fazer prece. Aí eu tava parado assim e veio uma imagem na cabeça, jogado uma imagem na cabeça, né? Da minha casa de novo, tudo tomado de bebida, eu voltando tudo que eu era, né? Aquele show de horror. Aí comecei a fazer prece. E aí não bebi, não provei, não me testei, cara, eu consegui ali, consegui vencer. E aí quando cheguei na tarefa mediúnica, já estava trabalhando no mediúnico, no final teve uma comunicação de um dos mentores, que ele olhou para mim e falou assim, vistes as imagens? Dessa vez te ajudamos. Né? Ou seja, olha o que vai acontecer se você cair nessa. Dessa vez te ajudamos. Né? Mas, daqui para frente é com você, legal. Não vai entrar nessa de novo. Então, essa serpente astúcia aqui, essa astúcia. E isso acontece com a gente o dia inteiro, o tempo inteiro, em diversos campos da nossa vida. Total. Né? Se a gente não toma cuidado com esses falsos profetas que tem. Né? Principalmente E você já reparou que às vezes você é taxado por careta no meio que você via? Eu tive uma situação parecida com a tua. Como é que fala aquele negócio? É Prosecco, né? Que eles falam, uma bebida. Eu estava na casa de um casal de amigos e, não, é tacinha de Prosecco. E eu, não quero. Obrigado, não quero mais. E ela falou assim, pra gente brindar. Ela pôs uma tacinha de champanhe, né? Champanhe que faz aquela fininha. Tá? Eu tomei um golinho. Eu falei, rapaz, negócio bom. Aí você fica, mais um golinho, na boca, exatamente aquilo, saliva, aquele negócio. Poxa, não custa. Aí eu tomei o segundo gole, eu escutei na minha orelha. Cuidado, hein? Eu já pus o copo na mesa. É uma maçãzinha, só precisa comer uma maçãzinha para se corromper. Perfeito. A serpente não queria que a Eva comesse todas as maçãs. Não, uma só. Come só uma. Aí já corrompeu, né? Isso é em todo segmento. Todos segmentos, todos segmentos. Eu vou dar um testemunho. Eu trabalho com homens em obra. Adivinha o que mais vem no WhatsApp para eles?
Ah, você é, sem dúvidas. Não precisa falar, né? Aí eu tô lá tomando café com eles e todos eles, é. Aí eles começam a ver, eu fico na minha tomando café aqui. E eu dou de Chico, às vezes, nossa, né? Você vê que perfeição que Deus fez a moça, né? Eles já começam a falar para mim assim, ó. Já começaram a falar entre eles. O Hernani não gosta de ver. Você acredita? Aí eu começo a perceber que eu tô no caminho certo. Exatamente, Eu exatamente. estive lá, Thales. Eu estive lá. Eu era aquilo. É. Eu era aquilo. Brincadeira, cara. Isso é bom demais, né? Exato, exato. Não é fácil, não. Eu achei muito. Essa frase aqui, quando a gente vê a referência lá no Antigo Testamento, a gente vê, meu, que sabedoria do Paulo, né? Quanto que ele Não, falou em uma maravilhoso. frase. Em uma frase. Quanto que ele falou em uma frase. Observa, né? Tem que ter eu vejo assim, quando eu leio, muitas coisas eu ainda não compreendo, e isso é verdade. Eu consigo fazer algumas ligações assim, mas o que mais me atrai nele, tirando as proporções, eu fico imaginando como ele viveu isso, né? Porque você, Thales, perdão, a Renata, a gente tá começando a viver o espiritismo. E aí, como a gente acabou de dar exemplos dos controles, do que a gente já renuncia, sem medo de perder, essas coisas que a gente está vivendo que nos faz bem. Agora, imagine Paulo. É isso que eu fico impressionado. Tá? É. Tanto conteúdo assim, né? De Tanto, experiência própria, né? é, cara, é demais, né? É um negócio impressionante. Poxa, E se a gente sei tivesse... lá, ele foi com 30 e... Ele tinha 30 e poucos anos, né? Quando ele se converteu. Exato. Né? Então, E se a seria gente... dos 30 e poucos aos 80, sei lá, você vai sacar. 50 aninhos, tudo isso aqui. Se Meu, a já gente... foi 35 meu. Já foi 35 meu. Tá em Pô, tempo, Thales. Dá pra você se vou converter, fazer ó, 40, sem vou fazer chão. Vou fazer 49. Eu descobri esses dias que eu pensei que ia fazer 50. Aí eu fiz a conta, na verdade é 49. Eu tô Aí, com ó, 50. ganhou um ano de lambuja aí. Cara, é impressionante. Agora, você imagina, a gente às vezes, quando está no trabalho mediúnico, se emociona com um mentor ou um preto velho que passa e dá aquela mensagem de amor. Você sente, você fala, nossa, velho. Isso Imagina aqui. você, ele, Jesus, fala, e aí? Imagina a Fácil. potência. Não, não dá. É isso que eu tento. E aí, concluindo o que eu quero dizer, eu olho, eu vejo as palavras e falo, poxa, da serpente. Poxa, eu consigo já matar algumas serpentes. Eu já consigo dizer não. É isso que é encantador. Porque está nos dizendo o seguinte: olha, eu sou Paulo, mas você pode. Você pode. Né? Nós conseguimos fazer algo já. Isso é maravilhoso. Cada um já consegue usar um pouco do nosso poder, né? Que já está E, dentro de nós, né? Que nós já possuímos e fazê-la naquela nossa tentação ali por onde a gente é fisgado, de repente não ser mais, exato. né? E aí essa serpente vai ficando mais murchinha, né? Até ela vai virar uma minhoquinha e aí que a gente, né? Aí uma hora não Exatamente. tem mais, né? Não tem mais tentação, né? Porque aí aquilo já não é mais, não representa mais um desejo, né? Bezerra de Menezes, ele estava dando uma palestra no plano espiritual, né? Acho que você já sabe dessa história. E aí um dos que estavam assistindo ele, que é espírita, falou, olha, desculpa, o que você está falando de fraternidade, eu não aguento mais. Eu ainda sinto maledicência, eu sinto algumas coisas que é da carne humana, e eu me conven, eu me comprazo com isso, tal, não sei o quê, e Bezerra de Menezes eu também. Aí todo mundo ficou em choque. Só que ele fala, olha, eu era assim como você, a diferença é que antes eu corria para isso, hoje eu corro disso. É o que ele está falando aqui. A gente tem que correr disso. Né? Exatamente. É bom de Exatamente. bola. Aqui no 4, só uma referência mediúnica aqui que eu anotei, né? Que ele fala: pois se alguém se apresenta anunciando Jesus que eu não sei, ou recebeis um espírito diferente do que eu tenha recebido, né? Um evangelho diferente que a vez aceitar e suportar simplesmente. Então, você vê uma referência mediúnica aqui, né? De psicofonia, né? E além da referência mediúnica, tem a final, né? Que é, se você perceber que é um espírito diferente, não é nada a ver, aí dá uma instrução, né? Ou suportais tranquilamente. Exatamente.
Não repreenda, né? Exatamente. Sem nenhum tipo de repreensão, algazarra, nada. Só suportar. Isso quer dizer, não quer dizer para você escutar as instruções e aprender com ele. Você está percebendo que não é real, aquilo não está de acordo com o cristianismo. Suportar tranquilamente, acabou, desligou, morreu o assunto e Porque vai bola para passar. frente. Vai passar. Né? Deixa Vai passar, passar. exato. Né? Segue, deixa passar e segue. Isso é muito importante, né? Essa instrução aí também, para suportar, eu achei o verbo bem interessante, suportar tranquilamente e bola pra frente. Não precisa brigar, né? Ah, para, interrompe o médio, volta ele, isso aí não é mentor, imagina, né? Não precisa de nada disso. Deixa eu falar. Disso. Depois deixa eu instrui. falar e Onde está a caridade? Acabou, obrigado, tchau. Onde está a caridade, né? Exatamente. Meu irmão precisa ser entendido. Do 5 ao 13, aí é um intervalo bem grande aqui de versículos, que aí ele está explicando toda essa questão dos falsos profetas, né? Ele compara ele aos falsos profetas, mas não para se mostrar superior, né? Mas para mostrar seguir o evangelho. Então ele fala lá dos falsos profetas, as características, depois fala dele, né? Eu fiz isso, aconteceu isso comigo, aquilo assim, assado, tudo que eu passei, né, na Macedônia, sempre me manterei sem você pesado. Quando eu estive aí, não dei trabalho para ninguém, né, não peguei na comida de ninguém. Então ele mostra no exemplo dele próprio o que é ser um verdadeiro profeta, e ele cita aqui as características dos falsos profetas. E aí tem lá no Evangelho, né, de João, na Epístola 1, versículo 4 a 1, ele fala: meus bens amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, João aqui já falou isso lá. Lembrando que João, o Evangelho de João, na cronologia do tempo, é depois dessas cartas, né? João foi lá bem velhinho, lá no final da vida, que escreveu. O último. Foi o último, exatamente. Ele é contemporâneo de Paulo aqui, na mesma época. Então eles falam a mesma mensagem, né? E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, haverá falsos profetas, no item 7, tem uma explicação muito extensa, mas muito, muito rica. Depois vale a leitura. Alguns trechos aqui ele fala: ó, não peçam ao Espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Olha que interessante isso. Mas que a gente não deve buscar do Espiritismo, pedir ao Espiritismo milagres, prodígios, porque não é isso que ele declara. Ele declara eu sou instrução para que adquires compreensão das leis divinas, da moral do Cristo, e que corrija pela filosofia da vida os seus atos e como utilizar a sua encarnação, né? É isso. Então, a gente, na doutrina espírita, às vezes também tem que tomar cuidado para não buscar, né, nas reuniões, nos médiuns, nas figuras públicas, esses dias eu estava vendo uma reportagem que o Divaldo fez uma cirurgia, e aí eu vi um jornal qualquer, Isto É, sei lá, não lembro qual era, falando: Divaldo Franco, autoridade máxima do espiritismo no Brasil, passará por cirurgia, mas será em hospital normal. Era esse o tema da mensagem. Esse era o tema. Não vai ser uma cirurgia espírita. Exato. Não, e Divaldo é a maior autoridade espírita do Brasil, né? Não tem isso. Está aqui, está falando no Jesus do Espiritismo, né? Nós não temos aqui prodígios, nem milagres, nada. Nós somos a instrução, né? Nós somos o clarear das ideias, nós somos a compreensão. Nós, doutrina espírita. O Espiritismo é a chave. Exatamente. E os falsos profetas, ele agem de forma diferente, né? Eles se intitulam, eles se vangloriam, eles se referenciam, e aí que o Paulo explica. E nesse item 7 do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos profetas, é bem interessante.
Eu fui lá no referente aos falsos profetas, ele finaliza esse capítulo, esse capítulo não, no versículo 15, o fim deles corresponderá às suas obras, né? Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Aí vem a passagem evangélica, a gente tem, e ele fala a referência aqui, né, desses falsos profetas. Se o próprio Satanás se disfarça de mensageiro de luz, não é surpreendente que seus ministros, olha aí que interessante, se disfarcem de agentes da justiça. O fim deles corresponderá às suas obras. Frase de Jesus, né? A cada um conforme as suas obras, né? Eu também sinalei esse versículo 14, principalmente essa primeira parte, né? Se o próprio Satanás se disfarça o mensageiro da luz, né? Quantos e quantas, e lembra do conceito de Satanás que a gente já estudou aqui, que é aquilo que interrompe, que trava, que muda o curso da nossa caminhada. É a sua própria briga interna. É a sua própria briga interna, é aquilo que te atrasa o progresso. Quantas coisas que atrasam o nosso progresso se disfarçam, e aí eu estou falando de coisas materiais e coisas espirituais, se disfarçam de mensageiros da luz, né? Aquilo que brilha os olhos, mas no fundo é aquilo que vai nos atrasar a marcha e atrasar a caminhada. Isso aqui é bem... aquela compensação, né? O que é bom na matéria, às vezes para o espírito. Exatamente. Eu vi nesses versículos aqui, do 5 ao 12, o Paulo está falando muito que ele não tem segundos interesses. Exato. Né? Que ele fica junto com a pessoa e eu me mantive, eu não sou pesado para ninguém. Ele quer dizer assim, eu não estou interessado em vocês por ganhar alguma outra vantagem material. Um pouco reconhecimento. Nem nada, né? Então, atenção para isso, porque se ele tem esse dom de ser um apóstolo, como ele está se intitulando aqui, né? Não sou nada inferior aos apóstolos, superapóstolos e tal. O que ele quer dizer? Isso é um dom, é um ministério que de Deus conferiu para ele, e ele tem que fazer aquilo de forma gratuita, né? Então, não tem interesse nenhum. Ele vai continuar sendo pobre, ele vai continuar tendo uma vida muito simples, tudo muito humilde, simples, assim como foi Jesus, que essa é a pregação, e não é para fazer uma super igreja, enfeitar com ouro, e fazer aquele negócio, né? E ficar chique, cheio de tititim lá, de paninho aqui, pano na cabeça e tal. Aquilo tudo não representa o cristianismo. E então ele fala, nunca fiz isso para vocês e não vou fazer. Eu quero ser transparente, mas eu não venho nada para tirar nada de vocês. Né? Então, cuidado com quem começa a cobrar alguma coisa, porque a mediunidade ou o ministério que Deus me conferiu é uma coisa desinteressada. Esse é o grande ponto que ele quer explicar aqui na minha visão, né? Então, cuidado com o interesse. Não tem troca. Não tem troca, ele só está dando, né? Está dando informações, exemplos, está dando um caminho que ele recebeu de Cristo, ele está repassando, né? Então, ele fala que na página anterior que ele prometeu ao marido, né? Que Jesus seria o marido, a igreja virgem, uma virgem intacta. Quer dizer, a ideia dele é trabalhar para Cristo, para construir essas igrejas purificadas, com pessoas também assim, nessa mesma linha de pensamento dele, com o evangelho sendo vivido. Agora, se tem alguém que chega com interesses, trocas e querendo coisas, vantagens daquela comunidade, então isso já é suportável tranquilamente, mas não é a ideia que ele tem. Não é assim que ele procede. Isso eu achei bonito. A gente tem que tomar cuidado com o interesse, né? Interesse pessoal. A vantagem que a pessoa vai tirar daquilo lá, pessoal, é o que tem que ficar de olho, né? Sim, perfeito. Bom, aí da minha parte aqui, não sei se vocês têm outras anotações, aí essa última parte que ele fala, ostentação de um insensato fingido, do 16 ao 32, até o final do capítulo, ele aqui está contando, né? Ele está fazendo falando das lutas dele, né? Exatamente, a trajetória dele. As lutas e o exemplo dele, né? Para corroborar que ele não é um falso profeta. Né? E outra coisa, que não teve facilidade nenhuma. Não tem facilidade nenhuma, exatamente. Apesar de toda a minha dificuldade, eu ainda estou aqui. Exatamente. E ele fala, que ele fala dos falsos profetas, ele fala assim, olha por que eu não sou um falso profeta. E olha como é difícil na Terra
ser um verdadeiro profeta, né? E ele, através do exemplo dele, ele fala tudo que ele passou. E aí eu separei dois versículos aqui, para a gente aprofundar nosso estudo na questão do judaísmo, e a outra para só uma referência bibliográfica também. Que quando ele fala aqui, ó, do 22, né, do 23, São Menino de Cristo fala como louco, ou mais nada, ganho deles em fadigas, ganho deles em prisões, ainda mais em açoites, em perigos frequentes de morte. Aí no 24, ele usa uma frase: 5 vezes os judeus me deram os 40 açoites menos um. Ele fala essa frase: 40 açoites menos um. Aí quando eu estava lendo, eu falei assim, por que o Paulo fala isso, né? 40 açoites menos um. E aí eu fui pesquisar isso. Onde que está isso na Torá? Né? Tem os livros de leis, né? O Levítico é um livro de lei e o Deuteronômio é um outro livro de leis, né? Das leis mosaicas. E aí no de Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 2 e 3, fala assim, ó: se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar, na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique alvitado aos seus olhos. Então, o que dizia a lei aqui? Se for passivo de açoites, é no máximo 40 açoites, não mais que isso. Para aquele irmão, eles chamam de irmão ainda, hein? Para que teu irmão não fique alvitado sob os seus olhos, né? Então a lei dizia que o máximo de açoites eram 40. E por que Paulo falava 40 menos 1? E eu fui pesquisar em interpretações dos textos da Torá, e eu achei uma interessante, porque ele falava assim, os judeus naquela época, principalmente as autoridades, eles gostavam de se gabar que eles seguiam à risca a lei de Moisés. Né? Eu não desvio 1 centímetro do que manda a lei mosaica. Né? E a característica do judaísmo hoje é essa adequação às leis mosaicas, ao pé da letra. Né? Então, se é 40 açoites no máximo, eu não quero ser a pessoa que vou infringir essa lei, dá mais de 40. A pessoa que estava dando açoite, muitas das vezes, ele se perdia nas contas. Né? E, se tivesse alguém contando ali do lado, ele só ia até o 39. Ele falava, eu só vou contar até o 39 porque eu nunca vou passar de 40. Né? Então, era muito utilizado o termo 40 açoites menos 1, porque todo mundo que tomava os açoites tomavam 39. A contagem é 39. Embora devia tomar 60, 70 açoites, mas não, 38, 39. Pronto. Seguimos à risca o que manda a lei mosaica. Né? E aqui mostra esse ensinamento que a gente tem, a gente já refletiu bastante aqui no nossas discussões sobre o judaísmo, dessa aderência ao texto e não ao espírito do texto. Né? Ele e a gente falou disso ontem no Evangelho, é condicionado ao que está escrito, mas não raciocinado ou sentido e vivido o que está escrito. Né? E essa frase de Paulo é uma que mostra bastante isso, que é levar ao pé da letra o que está lá no livro de leis, que é no máximo 40. Então, se eu perdi as contas de 80, não, eu contei até 39, então estou dentro da lei. Né? Isso é bem interessante, né? É verdade. Com certeza. A gente lê. E aí depois o meu só na 32, para encerrar. Não sei se vocês têm algum... Isso daqui é um Paulo Estevam resumido, né? Porque ele isso aí que eu anotei. Anotei exatamente isso aí. Ele conta um monte de peripécia aqui, todas as desgraças que ele passou, resumidão, né? Eu nunca tinha lido esse parte aqui. Eu falei, nossa, olha os açoites, naufragou, e os bandidos, correu no rio, não sei o que. Eu falei, nossa. E o 32, eu lembro direitinho desse 32 no livro Paulo Estevam, que ele desce no balainho até o jumento. Balainho, Paulo Estevam. Não, é tipo um MacGyver, né, gente? Isso daqui é um MacGyver, né? Eu me lembrei desse também. Interessante. Essa era a minha última anotação. A referência bibliográfica. É o Paulo Estevam resumido aqui em 8 versículos. Pô, a gente leu lá 500 páginas, né? Era só ler esses 8 versículos. Eu amo.
Choramos, Não, eu então. chorei várias vezes. Aí que eu não ia chorar. Só contar Exatamente. essas tragedinhas assim, eu não ia chorar. Era Nossa, isso da muito minha bom. parte. Mas, ó, assim, para ser um apóstolo, né, gente, exige um esforço, porque eu que não ia tomar açoite, correr não sei onde, descer no cestinho, né, gente, tá difícil, né? É ruim, né? Existe. É por isso que falso profeta é negócio de tudo do bem bom, é facilidade, tudo certo. Você vê esses grandes aí, Chico, Divaldo, gente, ninguém teve vida fácil, é É. vida punk. Vida fácil somos nós que estamos com saúde, estamos aí, maravilha, trabalhando todo dia, acordando de manhã, essa é vida fácil, porque se desse todo esse monte de perrengue aí pra gente, não espanava, né? Então, Ser falso profeta verdadeiro é isso aí. profeta é difícil. Ser o falso profeta é mole, mole. É mole, é mole. Falso profeta é falar blá, 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 e depois o interesse pessoal e acabou. Aí E a minha, né? É o que a gente faz às vezes dentro do centro espírita, lá, muito lindo, muito maravilha, sai para fora, acabou, agora é vida real, agora aqui sai na mão, não é? Então, é outro esquema, né? Então a gente tem que pensar isso aqui, né? Porque olha o que Paulo passou, que a gente leu com mais detalhe no Paulo Estevam, e a coisa é punk, né? Então tem que se preparar mesmo. Jesus falou, né? Não é fácil, né? Esse negócio de seguir aqui não vai ser fácil. Os apóstolos não pensam que vai ser vida mansa, que não é isso, né? É vida dura. Pode ter certeza que é pauleira. E é mesmo, né?